Olá, graça eterna, paz eterna, igreja amada, igreja predestinada antes da fundação do mundo, igreja escolhida e comprada lá na cruz por Jesus Cristo, escolhida, predestinada para a salvação, para a adoração, adorar o Cristo ressuscitado. Elias Santos, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, nós vamos dar continuidade aos ensinamentos do apóstolo Paulo a Timóteo. Carta do apóstolo Paulo, epístola a Timóteo, 2 Timóteo. Vamos dar continuidade. Hoje vamos estar lendo capítulo 14, ou melhor, versículo 2, continuar no versículo 2 e dar continuidade do verso 14. Amém? Memória do Evangelho. Memória do Evangelho. Vamos trazer a memória, porque Evangelho da Graça é revelação, né? Então nós temos que trazer, está sempre repetindo, né? Porque a raiz do aprendizado é repetição, né? Não é falar uma vez, né? Até hoje eu sempre digo, a igreja, sempre a gente se refere, a gente que desde criança somos evangélicos, a gente sempre se refere à igreja como as catedrais, as paredes. Isso é uma grande ignorância, né? Mas foi colocado na nossa mente que a igreja é aquele local, vamos para a igreja. Isso já veio desde né? Desde do começo do tempo, desde o catolicismo ali, que fazia aquelas catedrais, e a igreja. Mas nós sabemos, biblicamente, que a igreja é o povo de Deus, é o povo escolhido, predestinado, reunido, ali está a igreja, né? Se a igreja se reunir no hospital, a igreja está no hospital. Se a igreja se reunir no convento, a igreja está no convento. Se a igreja se reunir na padaria, a igreja está na padaria. Se a igreja se reunir no cemitério, a igreja está no cemitério. A igreja é o povo de Deus escolhido, né? Um canta, outro ora, né? Isso é a igreja, é o corpo de Cristo lutando por um só ideal. Por um só ideal, que as pessoas conheçam, se reconciliem com o Pai, os filhos se reconciliem com o Pai. Aquele que não é filho nunca vai se reconciliar, né? É estranho para ele, né? Mas o filho, ele se reconcilia, ele escuta um louvor, ele escuta uma pregação, e ele sente aquela saudade do Pai. Volta para casa, volta para a igreja, larga do peito a vergonha e a dor. Porque o filho distante do pai é vergonha, né? É humilhação, né? Agora, quando volta para o Pai, o Cristo ressuscitado, para a comunhão dos santos, para o meio dos irmãos, a congregar, aí agora ele vai ter paz. Amém? Então, vamos orar, daqui a pouquinho vamos voltar com a ministração, retornando com a ministração. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra, como o Senhor sempre tem feito. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa meu coração. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, como canal para transmitir a tua palavra, o evangelho da graça eterna, para a tua igreja, para o teu povo escolhido, predestinado desde antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. A honra e a glória te pertence, Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, amém. Como vai vocês? Como vai você? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós estamos bem. Porque sabemos em quem nós temos crido, sabemos de onde viemos e sabemos para onde iremos. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Isso nos dá uma alegria tremenda, né? Pode faltar pão, pode faltar veste, pode faltar, pode cada dia aumentar a perseguição, cada dia aumentar
os perseguidores de plantão. Aí sempre vai acontecer porque nós não somos do mundo, né? Então nós vamos sempre desagradar o mundo. Ruim seria se a gente estivesse agradando o mundo, né? Que agradando o mundo não estaria agradando a Deus. Mas estamos desagradando o mundo? Está desagradando o mundo, minha amada irmã? Está desagradando o mundo, meu amado irmão? Você está no caminho certo. Porque se você agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. Se você for amigo do mundo, você, minha irmã, for amiga do mundo, você vai ser inimiga de Deus. Se você, meu irmão, for amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Aí eu digo sempre assim, você escolhe, né? Mas não é a gente que escolhe, né? Isso é o costume, você escolhe, não. O filho, ele morre ali, é o servo da orelha furada. O filho, ele apanha tudo, mas está com a mãe ali, está com o pai ali agarrado, né? Não tem como mudar, é o DNA de filho, é o predestinado, né? Então, segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, versículo 14, dando continuidade. Diz assim, vamos falar sobre conduta de seguir, né? Seguir a Cristo. Para seguir a Cristo temos que ter uma conduta, né? E se afastar das doutrinas anátema, né? Tem tanta doutrina anátema, irmão. Foi crescendo com o decorrer do tempo, doutrina anátema, guardar sábado, né? Adorar imagem, doutrina anátema, né? Tanta doutrina anátema aí. Anátema, o que é anátema, irmão? Anátema é amaldiçoado. Anátema. Então são doutrinas de demônios. Demônio é doutrina que escraviza. Se escraviza não é de Deus, porque Jesus veio para libertar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus veio para libertar. Se algo aprisiona, então não é de Deus, é anátema, é amaldiçoada. Então diz assim, trazer estas coisas à memória. Então eu estou trazendo essas coisas à memória, né? Trazer essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenha contenda de palavras, que para nada proveita, e são para perversão dos ouvintes. Tá vendo? Perversão dos ouvintes. Muitos ouvintes que escutam as doutrinas de demônios, eles se perdem. Mas eu sempre digo, né? Só escuta, só pratica a doutrina de demônio aqueles que não é filho, porque aquele que é filho, ele pode estar lá, passar um tempo, mas depois sempre a verdade chega a ele, né? No momento certo, no momento de Deus, a verdade chega e ele diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar, como filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? O filho, ele não fica aí sendo escravo desse sistema podre, corrupto, não. O filho não fica. Ele pode passar um tempo enganado, mas ele sempre vai para os braços do pai. Amém? Então, procura apresentar-te a Deus. Olha, apresentar a Deus. Aqui não está dizendo, vá se apresentar ao Papa, vá se apresentar ao cardeal, ao feiticeiro, ao macumbeiro. Não, procura te apresentar a Deus. Por quê? Porque Deus é o Pai. O Filho tem que se apresentar a quem? Ao Pai. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado, olha aí, existe uma aprovação, existe uma reprovação e existe uma aprovação. Muitos estão sendo aprovados pelo mundo, mas está sendo reprovado por Deus. Muitos estão sendo aprovados pelo mundo, mas muitos estão sendo aprovados pelo mundo e reprovados por Deus. Noé foi reprovado pelo mundo. O mundo caçoou de Noé, eita velhinho chato da gota. Esse velhinho fica fazendo esse barco grande aí. Esse velhinho poderia pegar esse dinheiro aí e
fazer outra coisa, fica gastando dinheiro com esse barco aí, esse velho está caducando. Muitos zombaram de Noé. Mas Noé foi reprovado pelo mundo, mas foi aprovado por Deus, né? Noé salvou a sua família, né? Porque obedeceu a Deus, né? Então muitos aí estão sendo aprovados pelo mundo, sendo aplaudidos nos melhores lugares, nas primeiras capas de revista, capa de jornais, nos horários nobres de televisão. Estão sendo aprovados pelo mundo, mas reprovados por Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como servo, como obreiro, não é como semideus, né? Os homens querem ser apresentados aí como semideus. Veja o meu anel aqui, olha o meu anel aqui, o meu anel de semideus aqui. Procura te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Eita, irmão, hoje em dia, falar hoje em dia uma mensagem dessa com esse semideus aí, com as estrelas, entre aspas aí, né? Com essas estrelas que brilham por aí, nem imagina, eles têm alguma coisa para se envergonhar? Claro que tem, né? Se meu avô dizia, não pode mexer não, porque senão a merda faz boné. Me perdoe o palavreado, né? Mas não pode mexer não, porque senão, meu irmão, se mexer ali, catucar, né? Mas o obreiro, o servo, ele é aprovado, ele não tem do que se envergonhar. Pode levantar tudo, a vida dele, levantar ele de cabeça para baixo, não vai cair uma prata, mas ele não tem de que se envergonhar, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é falar teoricamente e colocar em prática. Não adianta só falar. É falar e colocar em prática. Isso é duro, né, irmão? Não é fácil, não. Isso é duro, você está necessitado de uma verba para você fazer uma melhoria na congregação, você está precisando de um carro para você se locomover para a congregação é longe, tudo. E vem aqueles arrumadinhos, vem aquelas situações, vem os convites das trevas, e você se manter fiel ali, e as pessoas te apontar. Deus não está com ele, porque se Deus estivesse com ele, ele estaria com o melhor carro, ele estaria... Sempre as pessoas apontam, porque as pessoas incrédulas, os Tomé da vida, eles olham a aparência, né? Então ele vê uma pessoa pobre, assim, pobre humanamente falando, né? Mas é rico da graça de Deus. Ele vê e despreza, né? Porque eles procuram um lugar onde tem aparência, não. A gente já sabe que isso é de praxe, desde o começo do mundo. A humanidade não muda, né? Foi lá e é hoje, só os filhos de Deus que mudam, né? Os filhos escolhidos, predestinados, a partir do momento que ele está distanciado do pai, ele pode até praticar algumas coisas dessas, não tem prazer, mas pratica. Mas depois, quando ele se reconcilia com o pai, pronto, acabou-se, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Olha aí, irmão, como é sério. A palavra desse povo roerá como gangrena. Já viu uma gangrena? Ela fica roendo ali o local. Então é a palavra desse povo idólatra, feiticeiro. A palavra deles é como gangrena. Você tem que se afastar, irmão. Orar, você vai orar. Amar, você vai amar. Mas você não vai estar ali, porque é terrível.
Tenha cuidado, porque o que você tem é precioso. Entre os quais são Himeneu e Fileto. Ela já tinha 2 de Tucujo ali que estava praticando essas coisas aí na igreja. E Deus estava falando ali. 2 estavam infiltrados ali no povo de Deus. Himeneu e Fileto. Olha isso, duas peças aí estavam infiltradas ali. Né? Hoje nós temos muito infiltrado, né, irmão? Tem pessoas que não querem nada com Deus, eles não são filhos de Deus, mas ele vai até a congregação para... se fulana foi, eu não vou. Se fulana foi, eu não vou. E não sei o quê. Vai para tumultuar, vai para... Porque quer ver o circo pegar fogo. O trabalho deles é das trevas. Aí ele se infiltra por ali. A maior dificuldade, ele está ali ouvindo a palavra de Deus. A maior dificuldade, os filhos das trevas estão ali na luz. É a maior dificuldade, mas ele fica camuflado ali para o quê? Semear a semente do mal, para ver aquela congregação fechar, para ver aquele líder ali ser escandalizado, né? É isso que esse povo produz, é uma granguena, né? Então, é a palavra desses roirá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Olha aí, se desviaram da verdade. Esses 2 cidadãos aí se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha, eles tinham o dom de persuadir com a palavra, como uma granguena, persuadiram muitos, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Hoje sim, no século 21, mas lá não, lá ainda ia acontecer, mas eles começaram a confundir a mente dos irmãos. 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Dá para dizer que é filho de Deus e andar agarrado com imagem, com safadeza, com feitiçaria, com macumbaria, com idolatria, com mentira? Dá para dizer que é filho de Deus? Todos que tiveram um encontro com Deus, com o Pai, se afasta disso. Não vai ter mais prazer nisso. Aquele que mentia, a partir do momento de ter um encontro com Deus, ele vai ter mais prazer com a mentira. Aqueles que têm prazer com a mentira ainda não tem nada a ver com Deus, não é? Então, olha aí. Todavia o fundamento de Deus é ficar firme. O fundamento do Evangelho da Graça é ficar firme. Firme em Cristo. Chorando, gemendo, sendo perseguido, né? Sendo humilhado, sendo triturado. Jesus foi, irmão. Isso não é novidade, não. Nossos mártires, nossos irmãos na fé. Estevão foi morto em praça pública porque pregou a verdade. O apóstolo Paulo foi morto. E o João foi levado para a ilha de Pátimo. E todos os discípulos aí foram mortos por amor a Cristo, como Cristo foi morto por amor aos seus filhos. Então não é novidade quando você vê um homem de Deus sendo perseguido, porque está se cumprindo o Evangelho na vida dele, o verdadeiro Evangelho. Quando você vê um homem, uma mulher que se diz de Deus, as pessoas dando tapinha nas costas, é mercenária, é mercenária, é mercenário. Porque Jesus nunca levou tapinha nas costas. A primeira vez que Jesus levou um beijo foi o beijo da traição. E esses daí são convidados para comer nos melhores restaurantes. Então esses daí são mercenários. São mercenários. Né? Todavia o fundamento de Deus é ficar firme, tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus, olha aí. Não dá para camuflar, não dá para estar por ali, não dá para o bode chegar ali e se fazer de ovelha, não dá.
porque o Senhor, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo o ressuscitado, conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Irmãos, conhece a árvore pelo fruto, né, irmão? A pessoa só anda cheia de... Só abrir a boca você sabe que a pessoa é da luz ou não é. Só abrir a boca você conhece. Então, se conhece a árvore pelos frutos. Pode estar frondosa, pode estar aquela árvore bonita, mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto de arrependimento? Cadê o fruto que mostra que você verdadeiramente é filha ou filho de Deus? 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Olha aí. Numa grande casa não só tem vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, os filhos de Deus, escolhido, predestinado para a honra, outros, porém, para a desonra. Olha aí. Os filhos de Deus, aonde ele anda honrando a Deus. Está faltando pão, mas eu não vou roubar. Eu não vou me corromper. Deus vai mandar. Deus vai mandar, eu não vou. Esse é vaso de honra. Estou sofrendo, estou morando num casebre, mas eu não vou aceitar propina, eu não vou me vender, eu não vou me envolver com a política falsa, com a política da esquerda, não vou me envolver. Eu continuo firme com meu Deus, eu continuo com meus propósitos, mesmo sendo perseguido, humilhado, as portas se fechando, mas está se fechando porque é Deus que está permitindo. Porque vai chegar o momento que Deus vai abrir a porta, e a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Né? Esse é o evangelho, irmão. Evangelho de tapinha nas costas não é evangelho, não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha aí. Outros, porém, de desonra. Uns para a honra, os filhos de Deus, da luz para a honra, e os filhos das trevas para a desonra, né? Por que os filhos das trevas é para a desonra? Porque ele veio querer desonrar, ele veio querer denegrir a família, os valores, né? Então, é por isso. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha aí. Quando um filho se reconcilia com o pai, ele agora é purificado das coisas más para ser vaso de honra, santificado, idôneo, maduro, firme ali, para uso do Senhor, preparado para toda boa obra, para uso do Senhor. Está vendo que nós somos servo para uso do Senhor? Nós somos servo da orelha furada, predestinado, escolhido para serviço do Senhor. A gente não pode estar a serviço do mal. A gente não pode propagar a liberação das drogas, a gente não pode propagar a liberação do aborto, a gente não pode propagar a liberação da pedofilia, a gente não pode propagar a liberação da mentira, da roubalheira. Como é que um crente pode dizer assim? Ah, ele rouba, mas ele divide comigo, está tudo bem. Como é que um crente pode dizer isso? Com medo de roubo? Tu não é crente coisa não, tu é crente no capeta. Tu é crente no capeta. Crente é crente, tu é crente no capeta, mas em Deus não. Como é que você vai levar comida para sua mesa de roubo? De roubalheira? Que crente tu é? Tu é crente no capeta, me desculpa. Não tenho nada com a tua vida não. Mas a verdade tem que ser pregada, porque quem liberta é a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a caridade, a paz, com os que
com um coração puro invoca o Senhor. Só se pode invocar o Senhor com um coração puro. Essas pessoas gritando, marchando, pulando aí, uma querendo o marido da outra, outro querendo a mulher do outro, outro querendo com aquela ganância, isso aí é lorota, irmão, isso é carnaval, isso é teatro. Tem que ser com o coração puro. Ah, mas eu dou meu dízimo, dou minha oferta, não serve de nada, irmão. Só serve para a tua condenação. Antes de você fazer sua oferta, antes de você fazer sua coleta, ajudar, corrige essas coisas aí, porque senão, antes de orar, corrige essas coisas, porque senão sua oração não passa do telhado. Olha aí, é a palavra de Deus, eu não tenho nada com isso não. Não é minha palavra não, é a palavra de Deus, olha aí. Olha aí. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a caridade e a paz com os que com um coração puro invoca o Senhor. Tem que invocar o Senhor com um coração puro. Se o coração estiver contaminado com raiva, é debalde, é falar em vão, é jogar a palavra fora. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Olha aí, rejeita as questões loucas, porque isso produz contenda. E ao servo do Senhor, os filhos predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão. Os que resistem a ver-se, porventura, olha aí, instruindo com mansidão. Os que resistem a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conheceres a verdade. João 8,32, já falamos, né? 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. Então, essas estão presas na vontade do mal. Eles são servos, são escravos do mal. Mas muitos estão enganados. Aqueles que é filho de Deus não vai morrer lá sendo escravo da bebida, das drogas, da prostituição, da mentira, da avareza. Não vai. Ele vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Agora, porque a gente já falou, né? Porque são vasos para a honra. Os que são vasos para a honra, eles vão ter um encontro com o Pai. Agora, os que são vasos de desonra, eles vão morrer lá na feitiçaria, na idolatria. Vamos orar, vamos falar com Deus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nos instrui, nos dá conhecimento, sabedoria, força, coragem, para estarmos sempre pregando o verdadeiro evangelho do arrependimento, o evangelho da graça eterna. Pai querido, Pai santo, que eu diminua, que o Senhor sempre cresça em mim, para que eu possa estar sendo usado por Ti para uma boa obra, como vaso de honra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, amém. E a igreja predestinada, escolhida, diz: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém, meus amados. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Até a nossa próxima ministração, se assim o Senhor permita. Graça e paz.